Olá, tudo bem? Estamos começando mais um CNT Notícias Paraná. Então vamos ver agora os destaques desta edição. Paraná teve mais de 18 mil mortes por doenças cardiovasculares no último ano e o alerta é para os cuidados com a pressão alta. Com a chegada do outono, casos de gripe e infecções respiratórias aumentam e o especialista explica o que realmente fortalece a imunidade e o que é mito. E ainda, a vacinação ainda gera medo? Veja a importância de tornar o momento mais tranquilo. E todos os detalhes você vê agora no CNT Notícias Paraná. A hipertensão, muitas vezes silenciosa, está por trás de algumas doenças que mais matam no Brasil. Só no Paraná, mais de 18 mil pessoas morreram no último ano por infarto, AVC e insuficiência cardíaca. E o alerta é claro, grande parte dessas mortes poderia ser evitada com o diagnóstico precoce e o atendimento rápido. Só em 2025, o Brasil registrou mais de 350 mil mortes por infarto, AVC e insuficiência cardíaca. Doenças graves, muitas vezes ligadas a um problema comum e silencioso, a hipertensão. Na maioria dos casos, ela não dá sinais, mas vai causando danos aos poucos, atingindo órgãos como o coração e o cérebro. Quando o diagnóstico chega tarde, o risco já é alto e é aí que aparecem as consequências mais graves. A hipertensão arterial é uma doença importante, é uma doença silenciosa. Silenciosa por quê? Porque quando ela começa a apresentar sinais e sintomas, é porque os órgãos já foram sofrendo em silêncio. E a hipertensão é um fator de risco para doenças mais graves, que são o AVC, que é o derrame cerebral, e o infarto do miocárdio, que é o infarto do coração. Quando o assunto é AVC, o tempo faz toda a diferença. Uma forma simples de identificar sinais é observar 3 pontos: o sorriso, o movimento dos braços e a fala. Se houver assimetria no rosto, fraqueza em um dos lados do corpo ou dificuldade para falar, o atendimento deve ser imediato. Além disso, outros sintomas também exigem atenção: a perda de equilíbrio, a alteração na visão e a dor de cabeça intensa e súbita. O acidente vascular cerebral, ele pode ser também diagnosticado de uma forma precoce. Como assim de uma forma precoce? Se o paciente perceber alguma alteração no sorriso, uma face assimétrica, uma perda de força em braço, uma fala enrolada, eu tenho que pensar no AVC, porque tempo é cérebro. Eu tenho que procurar uma assistência médica urgente. No caso do infarto, os sinais também não podem ser ignorados. Dor ou pressão no peito, falta de ar, suor frio, dor na barriga e náuseas estão entre os principais sintomas. Em alguns casos, os sinais são confundidos com problemas digestivos, o que atrasa a busca por ajuda. O infarto ele pode surgir precocemente com uma dor no peito, um desconforto, uma opressão, uma falta de ar, uma dor na barriga. Então, naquelas situações nas quais o indivíduo ele apresenta esses sintomas, eu tenho que pensar, tempo é coração, então eu preciso também procurar uma assistência médica. Outro desafio está depois do atendimento. A falta de continuidade no cuidado aumenta o risco de novos episódios. Por isso, especialistas reforçam: não basta tratar a emergência, é preciso acompanhar o paciente. A pressão alta é considerada um fator de risco que pode ser controlado. Com acompanhamento, mudança de hábitos e tratamento, é possível evitar as complicações. Atrasos no diagnóstico, dificuldade em reconhecer os sintomas e demora em exames podem comprometer a recuperação. Cada minuto conta e perder tempo pode significar danos irreversíveis. A hipertensão, como outras condições, ela é considerada um fator de risco modificável. O que quer dizer isso? Quando eu trato a hipertensão de uma forma correta, eu tenho uma chance menor de ter um derrame ou um infarto do coração. A hipertensão, como outras condições, como a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, são fatores de risco que são modificáveis. Isto é,
Quando eu os modifico, eu reduzo a chance de ter esses problemas mais sérios. Então, quando eu começo a praticar atividades físicas, perder peso, cortar o cigarro, tratar adequadamente a minha pressão, eu vou viver melhor. E no próximo bloco, veja o que realmente fortalece a imunidade e o que é mito. Nas primeiras 13 semanas de 2026, que é até o início de abril, o Paraná registrou mais de 4 mil casos de pessoas hospitalizadas por gripes e doenças respiratórias. Embora esses números atuais indiquem que o estado, além de estar em alerta por conta do frio, está um pouquinho melhor do que o mesmo período de 2025, é com a chegada do outono que os casos de gripe e resfriado costumam aumentar. Mas você sabe o que realmente ajuda a fortalecer a imunidade? A gente te explica na reportagem. O clima muda, o ar fica mais seco e os ambientes fechados passam a ser mais frequentes. É nesse cenário que os vírus respiratórios encontram oportunidade para se espalhar e o nosso corpo precisa estar preparado. Mas quando o assunto é imunidade, não faltam dúvidas e também informações equivocadas. A gente sabe que no outono temos uma queda de temperatura, o ar fica mais seco e ocorre uma maior permanência em ambientes fechados. Isso tudo facilita a circulação de vírus respiratórios. Além disso, mudanças na rotina diária, tipo menos exposição ao sol e piora na qualidade do sono, podem impactar o nosso sistema imunológico. A ideia de que a vitamina C sozinha previne a gripe, por exemplo, é um mito. Ela ajuda, mas não impede a infecção. O que faz a diferença, segundo o especialista, é uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes. Mas a gente sabe também que alguns hábitos realmente apoiam a imunidade. A base é simples, mas muito eficaz e baseada em ciência. Uma alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras, vegetais de folha escura, proteínas em todas as refeições, chá verde, gorduras saudáveis tipo ômega 3 e muitas vezes suplementos nutricionais de alta qualidade podem sim ser muito importantes. A atividade física também entra na conta. Exercícios moderados ajudam a proteger o organismo, mas o excesso sem descanso pode ter o efeito contrário, enfraquecer as defesas. Hábitos do dia a dia também fazem a diferença. O consumo excessivo de álcool pode prejudicar a imunidade. Já a hidratação adequada é fundamental para o bom funcionamento do corpo. E tem mais, o estresse e a alimentação também impactam diretamente na saúde. E a falta de proteínas e fibras pode comprometer a produção de células de defesa e o equilíbrio do intestino, que tem papel essencial na imunidade. Esses pilares mantêm o sistema imune funcionando de forma eficiente. Manter esses cuidados no dia a dia é fundamental, principalmente nesta época do ano em que as doenças respiratórias aumentam. E no próximo bloco, a ansiedade diante da agulha pode atrapalhar a vacinação, mas há formas de tornar essa experiência mais leve. A campanha de vacinação segue intensa, especialmente nessa época. E o desafio é vacinar o máximo possível da população. Mas uma coisa ainda impede: o medo da vacina. Crianças e adolescentes e até adultos ainda sentem ansiedade na hora da imunização. Medo da vacina ainda é uma realidade para muitos brasileiros. A expectativa da dor e a falta de informação podem gerar resistência à imunização. Entre as crianças, o impacto é ainda maior. Dados mostram que nenhuma vacina infantil atingiu as metas de cobertura em todos os estados do país. Segundo especialistas, o comportamento dos adultos faz toda a diferença nesse momento. Mas por que o medo da vacina ainda é tão comum entre crianças e até mesmo adultos?
O medo da vacinação está muito relacionado ao desconhecido e à antecipação da dor. No caso de crianças, isso é ainda mais intenso, porque elas não têm um repertório para entender o que pode acontecer. Já nos adultos, esse medo pode vir de experiências negativas anteriores ou de informações equivocadas. A forma como os pais reagem influencia diretamente as crianças. Demonstrar tranquilidade e confiança ajuda a reduzir o medo. A criança absorve e percebe o comportamento do adulto. Por isso, o ideal é transmitir segurança, evitar ameaças ou frases como não vai doer, ou se você fizer tal coisa vai levar injeção. Uma abordagem mais positiva, com explicações simples e verdadeiras, vai além do acolhimento emocional e faz toda a diferença. E existem estratégias que tornam a vacinação mais leve. Preparar a criança e manter um ambiente tranquilo ajuda a transformar completamente essa experiência. Hoje existem diversas estratégias que tornam a vacinação muito mais confortável. Podemos criar técnicas de distração, usar dispositivos com vibração e frio para reduzir a percepção da dor, além de uma abordagem humanizada da equipe. Também o posicionamento adequado da criança e o acolhimento respeitoso no momento são mais importantes do que a técnica em si. E tem adultos que deixam de se vacinar com medo da procedência e das reações da medicação. É importante reforçar que as vacinas utilizadas no Brasil seguem critérios rigorosos de qualidade e segurança. Todas são aprovadas por órgãos reguladores como a Anvisa. E quanto às reações, a maioria das vacinas tem apenas reações leves, locais e que rapidamente são resolvidas. A melhor forma de lidar com esse receio é buscar informações de fontes confiáveis, contar com o apoio de profissionais capacitados que possam orientar de forma clara e individualizada. Mesmo com o desconforto, a vacinação segue sendo essencial. Superar o medo é fundamental para garantir a proteção contra doenças graves. Com informação e acolhimento, é possível transformar a vacinação em um momento mais tranquilo e seguro. E o CNT Notícias Paraná de hoje fica por aqui. Continue com a gente também pelo aplicativo CNT Play. E a gente se vê na próxima edição. Até lá!